Então, meu povo, é o seguinte. Esse vídeo é um vídeo para revisão do que nós vimos no semestre passado, né? Do que nós estudamos no semestre passado. E esse vídeo, assim, é principalmente para aqueles que estavam acompanhando a formação só online, não estavam acompanhando as formações presenciais, tá bom? Esse vídeo está sendo feito por conta da prova e por conta de que nós não subimos muitos vídeos das formações passadas para o Google Sala de Aula e para o YouTube. Então, como nós tivemos esse déficit, né? Então, nós vamos restituí-los com esse vídeo de revisão, tá bom? Então, tudo que vocês precisam para a prova vai estar neste vídeo. Então, se vocês já quiserem pegar uma caneta, um papel, né, uma agenda, então, porque assim, cada detalhe que eu disser vai ser sobre vários conteúdos. Então, vocês já vão anotando, tipo, tudo que eu disser mesmo. E se preciso, podem pesquisar ou podem conversar comigo depois que vocês assistirem o vídeo, tá bom? Enfim, eu não sei que horas esse vídeo vai subir para vocês. Eu não sei se ele vai subir. Hoje eu estou fazendo esse vídeo, né? Na segunda, dia 18. Não sei se ele vai chegar para vocês hoje ainda ou se vai chegar amanhã. Caso ele chegue amanhã, para o pessoal dos discípulos, para os formandos, né? A formação dos discípulos, a prova de vocês não será amanhã, tá bom? Por conta justamente desse problema que eu tive com esses vídeos das formações, que, enfim, não consegui colocar para vocês, não consegui disponibilizar para vocês. Então, é isto, né? Sem mais justificativas, prestem bastante atenção em todo o conteúdo que eu vou dar neste vídeo. Bom, os temas que foram dados semestre passado foram amor e sacrifício, pecado e redenção, vida no Espírito Santo, as 7 colunas, vida da graça e organismo espiritual, como rezar, mortificação, penitência, o que é a santidade, Maria, o projeto de salvação e como alcançar a santidade na prática. Esses foram os temas. Então, nós vamos também continuar, na verdade, vamos revisar esses temas de acordo com o que foram dados, tá bom? Então, vamos lá. Amor e sacrifício. Eu me lembro que eu acho que neste tema nós já começamos a falar um pouquinho sobre as faculdades do ser humano, né? Então, nós falamos das faculdades ou potências superiores e inferiores. Por que existem essas potências, Maria Eduarda e tudo mais? Essas potências, elas nos definem como seres humanos e como seres criados, obviamente, né? Então, eu ensinei para vocês o seguinte. Ao homem cabe 3 vidas. E assim ocorre também na natureza, obviamente, né? Então, a primeira vida é a vida vegetativa. A vida que todos nós temos, nós seres humanos, os animais e as plantas. Só que essa vida vegetativa é mais comumente dada às plantas, porque é o ciclo: nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Esse ciclo básico é da vida vegetativa. Depois, nós temos a vida sensível. O que é a vida sensível? Ela é mais comumente dada aos animais, mas também nós temos a vida sensível. Já as plantas não têm a vida sensível. O que seria essa vida sensível? Resumidamente, a vida sensível seria o instinto. Então, esse instinto a gente pode definir com as faculdades inferiores do ser humano, que seriam memória, imaginação e paixões. Tá bom? Então, tudo isso entre aspas, poderia ser definido como instinto, tá? E a terceira vida, que é dada exclusivamente ao ser humano, é a vida intelectiva, que é a vida entre aspas, a vida da inteligência, né? Então, nós podemos dar ao ser humano as faculdades ou potências superiores, que é a inteligência e a vontade, que são elas que definem nós como seres racionais. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu passei para vocês. E eu disse também que a inteligência e a vontade
digamos que ela é um reflexo de quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, certo? Então, Deus nos cria a sua imagem e semelhança. A imagem, Cristo não, né? Deus. Então, Deus nos cria a sua imagem e semelhança. A imagem, por exemplo, a gente vai lembrar de um espelho. O espelho, ele reflete a imagem de alguém. Então, o que é refletido em nós a partir de Deus? É refletido em nós a sua inteligência. Então, quando Deus nos cria a sua imagem, ele nos cria com a inteligência. Então, eu acho que eu dei um exemplo para vocês, mas não me lembro ao certo. Mas, enfim, nós podemos, digamos que, tentar dar um exemplo disto, da inteligência de Deus em nós, com este exemplo que eu vou dar para vocês agora. Ai, pera. Exemplo, né? Nós temos um papel. Olha, eu nem tirei os negocinhos dele, mas tudo bem. A gente tá fazendo meio improvisado esse vídeo aqui. Nós temos um papel, né? Então, esse papel, ele está inteiro, obviamente, né? Então, exemplo, se eu tirar do papel um pedaço dele. A finalidade deste papel aqui, ó, provavelmente ela não vai ser desconstruída ou vai perder a sua qualidade, né? Eu ainda consigo escrever neste papel, consigo fazer as coisas desse papel. Agora, este papelzinho aqui, eu já não vou conseguir fazer muita coisa com ele, certo? Esse papel maior, ele não precisaria desse papel menor para cumprir a sua finalidade. Então, esta ainda continua sendo uma folha de papel. Agora, este papelzinho é um pedaço da folha do papel. Assim acontece conosco. Deus é infinitamente, né? É infinito. E a sua inteligência também é infinita. Então, se nós somos a imagem de Deus, e nós temos como essa imagem, né? A nossa inteligência, então a nossa inteligência é uma parte da inteligência infinita de Deus. Então, a gente pode, então, justificar aquela questão do vazio existencial, daqueles vazios que a gente sente e tudo, né? Esse vazio é porque, como diz Santo Agostinho, a nossa alma anda inquieta enquanto não repousar em Deus. Então, e é por conta da inteligência, né? Acredito eu, pelo menos pelas minhas reflexões, né? Isso é por conta da nossa inteligência, porque ela faz parte desse infinito e ela quer buscar esse infinito constantemente. Então, se ela não encontra esse infinito, ela quer buscar, vai buscando, e aquilo que deveria tomar o lugar, né, não é tomado. Então, nós ficamos com esse vazio infinito e nada supre esse vazio que existe. E a inteligência? Qual é a função da inteligência? A função da inteligência é buscar a verdade das coisas. Então, eu também dei outro exemplo para vocês, né? Por exemplo, esse vasinho de flores. Se eu tentar usar esse vasinho de flores com uma borracha, vai dar certo? Não vai, obviamente. Ele não vai apagar, não vai fazer a função de borracha. Porque este objeto não foi feito para esta função. Então, nós sabemos que existe uma verdade atrás das coisas. E essa verdade nós podemos buscar quando nós vemos a função das coisas, por exemplo, né? E nós temos também como faculdade superior a vontade. A vontade, a gente pode resumir, entre aspas, assim, né? Também eu estou falando assim, não estou falando... eu não li isso, tá bom? Então, eu não tenho certeza, mas pelas minhas reflexões, eu também acredito que a nossa vontade, ela pode ser assemelhada, né? A gente pode assemelhar ela com o livre-arbítrio. E o que a vontade faz? Né? A vontade tem como função amar a verdade. Então, a inteligência vai lá, encontra a verdade e a vontade a ama. Então, por exemplo, este é um vaso de flores. A função dele é para decorar. Então, eu descobri a verdade neste vaso de flores. Então, a vontade vai lá e ama. Então, eu vou utilizar este vaso para decorar. Eu gostei dele, essa verdade realmente é muito boa, então vou utilizá-la. Então, eu uso como seu fim. Então,
Partindo desse pressuposto, nós podemos compreender que tudo na natureza, tudo, em todos os lugares, existe um fim, existe uma finalidade. E, inclusive, a nossa vida, a nossa existência também tem uma finalidade. E qual é a finalidade do ser humano? Enquanto ser humano, qual é a finalidade? Então, nós já sabemos que a nossa inteligência ela vai buscar incessantemente a verdade. E quem é a verdade? Lá no Evangelho vai dizer, né, quando Jesus ele encontra com Pôncio Pilatos, ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso? Eu não lembro se foi com Pôncio Pilatos mesmo. Acho que não foi ainda com Pôncio Pilatos. Mas no Evangelho Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá com Pôncio Pilatos vai perguntar para ele o que é a verdade. Só que Pôncio Pilatos ele não espera Jesus responder, né? E já sai. E muitas vezes nós somos assim, nós queremos saber a verdade, mas a gente não dá tempo para que a nossa inteligência busque essa verdade, para que Cristo nos revele para a nossa inteligência que é a verdade. Às vezes até porque nós não queremos encontrar a verdade. Porque talvez nós tenhamos medo dela, ou porque nós já pressupomos o que é a verdade, então nós não queremos segui-la, então a gente não faz questão de buscar saber a verdade sobre aquela situação. Bom, então nós já sabemos essa questão da nossa inteligência, que ela vai buscar incessantemente a verdade e que ela é uma parte da inteligência infinita de Deus, ela é um reflexo da inteligência infinita de Deus. Então nós sabemos também que, já que Santo Agostinho diz que a nossa alma anda inquieta enquanto não repousar em Deus, então nós sabemos que existe então esse vazio gigante em nós, como seres humanos. Então, a nossa finalidade, então, como seres humanos, é buscar preencher esse vazio. E onde que a gente vai preencher esse vazio, né? Em Deus. A nossa natureza, né? Nós somos feitos para a união perfeita com Deus. E exatamente por isso que a nossa inteligência é apenas um reflexo da inteligência de Deus, né? Aí a nossa vontade, eu havia me esquecido de dizer, né? O que vai assemelhar a nossa vontade o que é essa semelhança, né? Deus nos cria a sua semelhança. E o que é essa semelhança? Essa semelhança é a vontade. É nós podermos decidir em fazer as coisas. E eu também dei o exemplo para vocês em relação aos animais. Os animais, eles não podem tomar a decisão de que por exemplo, né? Nossa, eu vou fazer uma dieta, então não vou comer os animais lá. Os animais carne, sei lá, suponhamos que é um leão, né? Então, não vou comer nada de carne, digamos assim, né? Vou comer só as folhas agora. Vou pegar o exemplo das minhas amigas zebras e eu, como leão, vou comer as folhas das árvores. Isso não vai acontecer, porque a natureza do leão o leva como instinto a fazer as refeições carnívoras. E ele foi criado para isto, para ser carnívoro. Então, ele exerce essa função como carnívoro. Então, quando ele tá com fome, ele vai lá e come. Quando ele tá com sede, ele vai lá e toma água. Né? Vai lá, busca um riachinho lá e toma água. Nossa, então tem alguém invadindo meu território, então eu vou lá e ataco. Simples assim, tudo por instinto. Nós não, nós já temos essa vontade que nos faz decidir o que nós queremos fazer. Então, eu posso estar com fome agora, mas eu não vou comer porque eu estou fazendo uma dieta, ou eu não vou comer porque estou fazendo um jejum. Eu estou com vontade agora de comer um chocolate, mas eu fiz abstinência de chocolate, então eu não vou comer esse chocolate. Então, a vontade me proporciona isso. Então, essa é a nossa semelhança com Deus, é esta vontade, tá bom? E aí, também, nós falamos, então, dos, digamos que, entre aspas, que seria o instinto, nós temos como faculdades inferiores a memória, ai meu Deus, a memória, tô esquecendo já. Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver se eu lembro. Tá, pronto, eu peguei aqui, agora vai dar certo. Então, as faculdades inferiores nós temos como imaginação, memória e paixões, né? Os animais possuem isso. Os animais possuem as paixões, os animais possuem imaginação e os animais possuem memória. Porque eles não possuem a inteligência e vontade. Então, nossa, que animal mais inteligente. Não, isso não existe, tá?
Nós somos os únicos seres criados à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Por isso, nós somos os únicos seres a terem inteligência e vontade. Mas nenhum outro ser possui inteligência e vontade. Tá? Ok, então vamos lá. Então, nós temos como paixões também como faculdades inferiores. E quais são essas paixões? Nós temos como paixões amor e seu contrário, ódio. Alegria e seu contrário, tristeza. Audácia, medo e seu contrário, audácia. Desejo e seu contrário, aversão. Esperança e seu contrário, desespero. E ira. E aí, é bom que nós entendamos uma coisa. Que essas paixões são amorais. Ou seja, elas não são boas e nem ruins. O que vai definir elas como boas ou ruins é a sua finalidade, né? Então, se eu estou amando a Deus, mesmo que seja com amor, paixão, eu estou fazendo algo bom. Agora, se eu estou odiando a Deus, então, obviamente, que é algo ruim. Porque Deus, além de ser o meu Criador, é aquele que eu tenho como finalidade me unir inteiramente. Então, obviamente, que odiar a Deus seria ruim, né? Seria não, é ruim. Então, já dá uma ideia para vocês, né? Então, não é ruim que nós exerçamos as paixões. O problema é que nós exercemos as paixões de forma desordenada, ou seja, que não está ligada ao fim, à finalidade daquilo. Então, o estudo. Se eu estou estudando, né, para aprender mais as coisas e buscar a verdade das coisas e buscando a verdade das coisas, desenvolvendo a minha inteligência, né, como inteligência da qual Deus me deu e não como inteligência humana, porque existe inteligência humana, né, a inteligência humana de fazer uma faculdade, de tudo. Só que essa inteligência humana, eu gosto muito de igualá-la na verdade, com a memória. Porque essa inteligência humana, né, nós vamos lá, estudamos na faculdade, estudamos algumas coisas, enfim. E então, para trabalharmos com isso, a gente utiliza da nossa memória, né? E vai trabalhar em relação àquilo. Né? E, infelizmente, hoje, muitos conteúdos que nós temos nas nossas faculdades, escolas, enfim, não são conteúdos verdadeiros. Ou seja, são conteúdos que vão contra a inteligência. Então, não há como eu desenvolver a minha inteligência, enquanto inteligência como faculdade humana, se eu estou estudando aquilo que não é verdadeiro. A minha inteligência, ela só vai se desenvolver, na verdade, não só como não estudar, né? Porque às vezes tem pessoas que estudam aquilo que não é verdadeiro justamente para saber o que não se deve fazer. Assim como o Hudson Victor fala. Vocês podem pesquisar em relação ao Hudson Victor, mas como curiosidade mesmo, mas vai ser muito bom para que vocês leiam. Opúsculo do Modo de Aprender, de Hudson Victor, é muito bom. Então, o que vai definir o desenvolvimento da minha inteligência é o quanto eu vou abstraindo verdades. Então, e precisam ser verdades de fato verdadeiras. Inclusive, quando nós encontramos uma verdade, a nossa inteligência se deleita nela. Então, eu sei que parece um pouco abstrato para vocês isto, mas isso vai deixando de ser abstrato à medida com que nós vamos de fato buscando o desenvolvimento dessa inteligência no próprio Deus. E aí depois eu vou falando mais sobre isso, né? Já vou falar agora, né? Como então, na verdade, já que a verdade é Cristo, já que eu sei que a minha inteligência é um reflexo da inteligência infinita de Deus e que eu preciso buscá-la, eu preciso estar nessa inteligência infinita, buscar essa inteligência infinita para que eu preencha aquele vazio total que existe dentro de mim, né? Infinito que existe dentro de mim. Então, logicamente que eu sei que quando eu vou buscar essas verdades, eu preciso buscar essas verdades em Deus. Até porque Deus criou uma verdade para todas as coisas. Ele sabe a verdade de todas as coisas. Então, onde mais eu posso buscar a verdade a não ser no próprio Deus que criou as coisas? Né? Então, qual é o melhor meio de buscar a verdade?
nas coisas. Rezando. E aí nós vamos entrar, então, com os graus de oração. E são vários graus de oração. Eu não vou falar todos agora para vocês, obviamente, né? São 9 graus de oração. O que mais, digamos que está mais favorável a nós, como grau de oração, como nós ainda somos principiantes na vida espiritual, né? É oração vocal e oração de meditação. E para alguns mais fervorosos, talvez consigam chegar até uma oração afetiva. Só que o que mais importa para nós nesse momento é a oração de meditação. Por quê? Porque é na oração de meditação que eu vou abstrair verdades. Então, por que eu falei para vocês rezarem um rosário e tudo mais, ou terço meditado, enfim, né? Na verdade, é mais interessante o rosário, tirar uma hora por dia para rezar. Porque nessa 1 hora por dia que você vai rezar, que você vai colocar a sua realidade e tudo mais, é que rezando dessa forma que Deus vai revelar para você as verdades. E como que ele vai revelar isto, né? Você vai estar rezando, você vai colocar uma situação da sua vida que você não sabe o que você vai fazer. Então, de alguma forma, se você estiver realmente aberto a saber a verdade e confiar mesmo que Deus vai te dar esse tipo de meditação, ele vai levar você a ter alguns raciocínios piedosos, e dos raciocínios piedosos, ele, por exemplo, eu acho que eu dei esse exemplo para vocês, né? Às vezes é uma coisa que às vezes Deus quer, na verdade não só de problemas, mas também Deus faz da meditação para nós, para que nós possamos progredir também. Para que, resumindo para vocês, é claro que nós vamos ver isso mais profundo nesse próximo semestre, quando a gente for entrar nos conteúdos de Castelo Interior, em relação às moradas, né? Mas só para adiantar um pouco para vocês, o que acontece nesse processo? Quanto mais você vai rezando, vai meditando e vai abstraindo verdades, Deus também vai dar verdades para nós, para que ele construa a imagem do Cristo em nós, não a imagem igual ilustrações, né? Mas a imagem em relação às virtudes do Cristo, as virtudes que eu preciso ter do Cristo, que eu não tenho, ainda mais as virtudes que são mais dificultosas para que eu busque, né? Ordenar as paixões e tudo mais. Então, nas meditações vai ter os raciocínios piedosos para mim, para vocês. E aí, com esses raciocínios piedosos, vai haver conclusões das coisas. Então, como que na prática isso vai funcionar? Exemplo, esse em relação a construir a imagem do Cristo em nós. Suponhamos que você está rezando, e aí Deus leva você a ter uma reflexão piedosa em relação à crucifixão dele. E você está rezando para que você tenha mais autenticidade. E aí, quando você estiver rezando, Deus vai conduzir a sua reflexão para uma coisa que você leu. Por exemplo, você leu que Cristo foi crucificado inteiramente nu. Não tinha aquela faixinha que eles colocam bonitinha, né, para preservar a pureza, né, enfim, da imagem do Cristo. Não, Cristo foi crucificado totalmente nu. Então, Deus vai fazer com que levar a sua reflexão piedosa para este cenário. E vai mostrar, né, que Cristo foi autêntico no seu morrer. Ele se entregou inteiramente, inclusive inteiramente de todo o seu corpo mesmo, sem reservas alguma, sem roupas alguma, né? A nudez de Cristo simbolizava, então, nesse momento, a autenticidade do próprio Cristo. E essa autenticidade que você precisa agarrar e vivê-la. E aí você tem como conclusão de que você precisa ser autêntico como o próprio Cristo. Então, isso é um tipo de oração de meditação. Então, essa oração de meditação, você concluiu essa questão da nudez do Cristo, da autenticidade, e isto é uma coisa verdadeira. Isso vai causar um deleite, né? E na sua inteligência. E você, obviamente, concluindo isto, você terá mais forças para exercer aquilo que Cristo tem te pedido, para que você seja mais autêntico. Vocês conseguiram compreender? Se não tiver compreendido, vocês me mandam mensagem no WhatsApp mesmo e eu respondo vocês, tá bom? Mas isso não é tão importante para que nós compreendamos agora. A gente vai compreender isso mais futuramente,
nas próximas formações. Mas, por favor, se vocês não tiverem entendido, me pergunte, tá? Porque vocês aprendendo agora vai facilitar muito os próximos conteúdos, tá bom? Os nossos próximos conteúdos, quem já viu, são bem pesados. Então, tudo que vocês conseguirem captar agora nessa formação, vocês têm que captar, tá bom? Na verdade, né? É interessante que vocês captem, que vocês entendam e compreendam, tá bom? É diferente você saber de você aprender, de você saber que existe a faculdade da inteligência e da vontade, você aprender o que são elas, tá bom? Então, se você não tiver aprendido, por favor, volte o vídeo ou me pergunte, tá? Ótimo. Então, Deus, né, Cristo, vai utilizar a oração de meditação para que você progrida e também para dar verdades para você. Então, dando verdades para você, vai construindo a imagem do Cristo, né, o Cristo nu e tudo mais, outras meditações que Deus vai dar para você, completando as meditações necessárias para você desenvolver espiritualmente, você vai começar a ter orações efetivas. E o que são essas orações efetivas? Elas vão ser praticamente a oração de meditação, só que com deleite bem maior, né? Você vai se deleitar de fato nessas verdades que você encontrar na oração. Então, vai ter aquele gostinho mesmo que você vai sentir, aquele deleite mesmo que assim, que você não quer sair nunca mais, que você vai ver de fato o quanto buscar a união perfeita com Deus é bom, é necessário e tudo mais, você vai ter muito mais força para seguir em frente e tudo mais. E aí, né? Mas, Maria Eduarda, por que a gente não tem essa oração afetiva logo quando a gente começa a caminhar na igreja e tudo? Porque, dependendo se for uma pessoa carismática, ela já vai ter aquele fogo todo, né? Dos carismáticos e tudo. Mas se não for uma pessoa carismática mesmo assim, o que acontece? Para que nós possamos buscar a união perfeita com Deus, Deus não vai fazer a parte dele, mas nós também precisamos fazer a nossa. Então, quando a gente está num ciclo de querendo ser amigo de alguém ou conhecendo alguém para se tornar amigo, exige que as duas pessoas interessadas na amizade se esforcem para que se tornem amigos. Então, não adianta eu tentar ser amiga de alguém, sendo que essa pessoa não quer ser minha amiga. Mesmo que eu me importe muito com ela, mesmo que eu sei o que ela precisa, mas se ela não me escutar, não vai ter como eu ser amiga dela. Assim, a mesma coisa que Deus conosco. Deus, ele vai tentar, vai mostrar a verdade para nós, mas se a gente não quiser, não tem como, né? Inclusive, se morrer em pecado mortal, que a gente não quer de fato, a gente quer só os nossos prazeres e tudo, se morrer em pecado mortal, é inferno na hora, né? Então, acontece. Enfim, então vocês compreenderam essa questão da inteligência e da vontade e tudo, né? Espero. Se não tiver entendido, me mande mensagem no privado, tá? Então, nós falamos também sobre pecado e redenção, né? Nós falamos dos graus de pecado, né? Pecado mortal, pecado venial. Qual que é a diferença dos dois? Temos o pecado mortal. O que acontece com o pecado mortal? Sabe os 10 mandamentos? Pois então, os 10 mandamentos, tudo que a gente peca em relação aos 10 mandamentos pode ser pecado mortal. Os 10 mandamentos, se o seu pecado tem a ver com os 10 mandamentos, então tem matéria grave. Para que seja pecado mortal, é necessário 3 coisas. Matéria grave, pleno conhecimento, entendimento, que aquilo é um pecado, e plena convicção. Plena convicção, não. Pleno consentimento, tá? Então, matéria grave, pleno entendimento e plena... Sim, olha que beleza. Pleno consentimento, tá? Então, precisa dessas 3 coisas. Então, é um pecado, né, que fere os 10 mandamentos, então tem matéria grave. Eu tenho conhecimento que é um pecado, eu tenho conhecimento disso. Outra coisinha para que seja um pecado mortal. E a terceira coisa, eu quero de fato fazer isso. Então, é um pecado mortal. O que acontece com o pecado mortal?
No pecado mortal, a nossa alma, ela simplesmente, odeia a Deus. Ela faz um movimento de ódio a Deus. Então é por isso que quem morre em pecado mortal vai para o inferno. Porque até dizem, né, tem pessoas que dizem que quando chegar no juízo final, quem nos julga somos nós mesmos. Então, se nós estamos em pecado mortal, nós não queremos viver com uma pessoa em que nós odiamos. Você gostaria de viver com uma pessoa que você odeia? Assim acontece na nossa alma. Se nossa alma está em pecado mortal, ela está odiando a Deus. Então, ela não vai querer viver eternamente com Deus. Então, ela se julga para o inferno. Né? Ela fala, não sou capaz de viver contigo, então tô indo pro inferno. Tchau. Né? Então, é por isso que a gente precisa observar muito essa questão dos 10 mandamentos e sempre fazer exame de consciência. E aí nós temos o pecado venial. O pecado venial, às vezes a gente peca em relação aos 10 mandamentos, mas a gente não tinha consciência que era um pecado. Ou a gente não tinha consentimento, né? Então, aí é um pecado venial. Só que você precisa de um diretor espiritual para que te diga, né, se foi de fato um pecado mortal ou não. Porque às vezes, gente, o que precisa para ser um pecado mortal é só uma advertência. Vem uma advertência para nós, né? Opa, isso aqui é meio errado, eu acho que isso é errado, mas eu vou lá e faço do mesmo jeito. Uma pequena advertência que vem na nossa consciência já vale para que a gente possa ter um pleno entendimento de que é algo errado. Então, se veio essa advertência para você, então você já sabia que era algo errado. Mesmo que seja uma advertência pequena, mínima, mas você já tinha noção de que você estava fazendo algo errado, né? Então, é aí que vem o pecado mortal, né? Mas voltando ao pecado venial. O pecado venial, ele não separa nossa alma de Deus. Por isso que quando nós pecamos venialmente, nós ainda estamos em estado de graça. Por isso nós podemos comungar, por isso a gente pode ir na missa, e os pecados veniais são perdoados durante a missa, e aí nós podemos comungar tranquilamente com os pecados veniais, porque eles não nos separam de Deus. Só que aí tem uma outra coisa chamada pecado venial deliberado. O que é isso? É quando eu peco sabendo que é um pecado venial, sabendo que isso não vai me separar de Deus, mas eu peco assim mesmo, porque eu quero. Esse é o pecado venial deliberado. E é uma grande armadilha mesmo do demônio para nós. Porque o que acontece com o pecado venial deliberado? Quanto mais eu peco venialmente, com consentimento, né? Vai acontecer que eu vou ficando cada vez mais fraca, e logo, logo o pecado mortal vem. Então, é uma questão de nós que sabemos que nós precisamos buscar a união perfeita com Deus, nós não vamos nos contentar, não queremos nos contentar apenas com a salvação. Por quê? Imagina só, está tentando entrar um inimigo dentro de casa e eu estou à porta, segurando a porta para que esse inimigo não entre. Se esse inimigo é o pecado mortal, né, uma hora eu vou cansar e o pecado mortal vem e entra. Então, se eu quero viver a minha vida só buscando a salvação, não, eu não quero ser santo, não, eu não quero progredir, não, tá bom a minha vidinha aqui só buscando a salvação. O que vai acontecer? Pode acontecer que eu morra em pecado mortal, e aí? Né? E isso tá cheio, gente, tá acontecendo muito isso, né? E acontece mesmo, infelizmente. Agora, se esse inimigo é um pecado venial, o que acontece? Quando eu me cansar, o pecado venial vai entrar. Mas é um pecado venial. A minha amizade com Deus não foi ferida. Então, eu posso ainda ter todas as forças e tudo para continuar buscando a união perfeita com Deus. Mas, se for um pecado venial deliberado, aí as minhas forças vão acabando, e aí entra a tentação que nós chamamos de tibieza. E a tibieza é um mal muito grande para nós, porque aí vem um certo desânimo e tudo, né? Um certo cansaço para as coisas de Deus e a gente já não quer fazer mais as coisas. E aí vai de tibieza em tibieza, e aí a pessoa não vai progredir.
porque ela vai querer ficar apenas na salvação, né? Ah, tá bom, eu não quero me unir perfeitamente a Deus, aqui tá bom. E o problema é que essas almas entibiadas podem acabar se perdendo. E o que acontece muito, infelizmente, porque as pessoas não têm conhecimento do que fazer quando a tibieza vem ou quando vem um tipo de tentação, de desânimo e tudo. Então, o que nós precisamos fazer é continuar rezando, continuar fazendo aquilo que nós devíamos estar fazendo e cumprindo as nossas responsabilidades, como devia, e, é claro, ser obedientes a um diretor espiritual, né? Então, quem não tem um diretor espiritual ainda, por favor, procure um diretor espiritual, tá? Bom, e aí nós falamos também na vida do espírito, né? O que nós precisamos ter para viver essa vida no espírito. Deixa eu me lembrar o que eu falei sobre a vida no espírito. Deixa eu ver aqui se vai continuar gravando enquanto eu procuro. Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Então, eu tô aqui com a apostila, e aí, bem aqui na minha tela, na parte da vida do espírito, depois vocês vão lá e leem, ela está disponível já para vocês. Eu falei sobre a questão das faculdades também, e eu disse sobre o caminho espiritual, né? Que existe um caminho espiritual que a gente deve trilhar. Justamente pelo motivo de que nós, como seres humanos, temos a finalidade de unir perfeitamente com Deus. Então, todos esses caminhos que nós escutamos, de Santa Teresa, que é as 7 moradas, das 3 vias e 3 conversões de Garrigou-Lagrange, dos 9 graus de oração do Royo Marim, que é oração vocal, oração de meditação, oração afetiva, oração de simplicidade, né? Essas orações todas são os 9 graus de oração. E as 7 colunas de São Bernardo de Claraval também, que não são as 7 colunas para o desenvolvimento espiritual, que eu vou falar, inclusive, ainda, tá bom? Não confundam. 7 colunas de São Bernardo de Claraval é outra coisa. Se eu não me engano, essas 7 colunas de São Bernardo de Claraval está no livro O Conhecimento de Si, uma coisa assim, tá? As 7 colunas que eu vou falar para vocês é as 7 colunas para o desenvolvimento espiritual, tá bom? Que é diferente das 7 colunas de São Bernardo, mas também ajuda nesse caminho espiritual, ok? Perfeito. Então, nós também falamos sobre as definições da vida ascética e da vida mística, né? Então, o que é ascese? Ascese é esforço. Então, a nossa vida espiritual, ela é um constante esforço. Se não me engano, eu não sei onde está na Bíblia que fala, que para que um atleta ganhe sua coroa, ele precisa esforçar por ela. E assim nós também, né? Tá lá aquele atleta, chega lá nas Olimpíadas, teve todos os pontos e tudo, ganhou medalha de ouro. Mas por trás de tudo, houve um esforço gigantesco. Ele se preparou por vários anos, às vezes tentou nas Olimpíadas por vários anos e depois que foi conseguir. Então assim é também nós precisamos nos esforçar pela vida espiritual. E não é fácil, obviamente, mas esse não ser fácil é só no começo. Primeira e segunda morada, que vocês vão estudar nesse próximo semestre, nós vamos ver que essa dificuldade toda é só na primeira e na segunda morada. E olha só, são 7 moradas que Santa Teresa fala. Então, 7 moradas. 2 moradas de esforço tremendo, de sofrimento, né, e tudo mais. Outras 5 moradas que nós vamos viver para o Cristo, que a gente vai estar feliz e vamos superar as dificuldades que existem na nossa vida, ordenados, né, com uma confiança em Deus, até a gente chegar lá na 7ª morada, né, que é uma confiança extraordinária em Deus, virtudes heróicas e tudo mais, né, e a gente realmente quer chegar lá. Então, vamos nos esforçar para, de fato, vivermos a vida espiritual e progredirmos espiritualmente, para que a gente chegue lá na 4ª morada e não tenha mais volta, que a gente vai viver por Deus mesmo,
a gente vai falar, né? Perguntar algo para Deus, ele vai nos falar praticamente no mesmo instante. A gente vai ver a verdade por trás das coisas, né? Então, de forma muito mais clara, sem precisar fazer um esforço para meditação, né? E tudo mais. E que vocês vão aprender, né? Quando a gente falar das moradas do castelo interior. Aí nós falamos também das potências e faculdades da alma. Falamos das paixões. E uma coisa muito interessante para a gente falar, né? Das faculdades externas, né? Nós temos as faculdades superiores e inferiores. Superiores, inteligência e vontade. Inferiores, memória, imaginação e paixões. E as faculdades externas. O que são as faculdades externas? São nada mais, nada menos que os nossos sentidos externos. Tato, visão, olfato, paladar e audição. Esses sentidos externos, assim, principalmente na primeira e na segunda morada, a gente tem muita dificuldade com eles, porque nós somos totalmente apegados a eles. Então, paladar, por exemplo, né? A gente muitas vezes tem pessoas que são muito tendenciosas à gula. Então, amam demais a comida, né? O amor-paixão. Eu preciso daquilo para ser feliz. Não, você não precisa daquela comida para ser feliz. Você precisa de Deus para ser feliz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses sentidos externos quando nós estamos na primeira, segunda até a terceira morada. A gente tem que tomar cuidado. Porque até a terceira morada a gente ainda pode regredir. A partir da quarta morada, a gente já vai estar ordenado, a gente vai estar certamente, né, como pessoas já em grau de santidade, a gente já vai estar aceitando aquilo que o diretor espiritual diz para nós, aceitando as nossas realidades que Deus nos dá, que Deus nos deu, estado de vida e tudo mais, né? As nossas vocações e, enfim, missões nessa terra. Então, a nossa vida vai ser muito mais feliz quando a gente chegar na quarta morada, né? Muito mais mesmo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, já que a gente está falando de esforço, né? Tomar muito cuidado com tato, visão, olfato, paladar e audição. Olfato, gente, o trem muito importante. Quando a gente estava falando de período fértil, por exemplo, né? Os homens, eles percebem muito quando a mulher está no período fértil pelo olfato, só que isso é imperceptível para eles, porque, na verdade, a reação deles vai ser puramente instintiva, por instinto mesmo. Eles não vão perceber, eles não sabem mesmo, mas é pelo instinto mesmo da natureza deles. Por isso, igual, por exemplo, tem perfumes que existem hormônios neles justamente para atrair. Então, fuja desses perfumes, né? Você já tá sabendo disso, fuja desses perfumes que tem esses hormônios que são de fato para atrair as pessoas, né? Perfumes exacerbados, eles são sinal de sensualidade, então a gente tem que fugir deles. Audição, músicas profanas, né? A gente tem que fugir delas. Paladar, né? Jejum, fazer abstinência das coisas que a gente realmente gosta muito, de fato, né? Que às vezes a gente até coloca mesmo na frente de Deus, então faça jejum, faça penitências, abstinências. A visão, né? Tem uma pessoa que fala assim que as pessoas que querem progredir espiritualmente não têm tempo para séries e esses divertimentos lícitos, porém perigosos. Tem muitas séries aí que tem muitas cenas pornográficas mesmo. E não só pornográficas, tem muitas coisas assim que são maliciosas em alguma coisa. Não que às vezes não chega a ser pornográficas, mas só de serem maliciosas já são muito ruins para nós. Muito ruins mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E tato, né? Ficar querendo abraçar demais, esses negócios, tem que tomar cuidado com isso. A gente já falou, por exemplo, do beijo de língua. É um pecado mortal o beijo de língua, nós já falamos sobre isso. Então, só vou explicar de novo o beijo de língua, porque às vezes alguma pessoa não lembra ou perdeu essa parte, né? Por que o beijo de língua é pecado? Porque nos estudos, vocês podem estudar, inclusive tem faculdades, acho que norte-americanas, que tem estudos sobre isso, tá? Logicamente que eles vão falar de pecado, né? Mas biologicamente, o que acontece? Na saliva masculina tem uma grande carga de testosterona.
E essa testosterona na saliva masculina, quando passa para o organismo da mulher, a prepara para o ato sexual. Então, se você está namorando com a pessoa, você está namorando com ela, você não está casada com ela. Então, se aquele ato, aquele beijo de língua, biologicamente já prepara para o ato sexual, então tá errado, não pode, tá? Então, por isso que é errado, por isso que é pecado mortal, o beijo de língua, tá? E aí, depois nós falamos das paixões. O que mais? E depois começamos a falar do Espírito Santo, né? Eu acho que eu peguei essas coisas aqui, eu nem me lembro em que site que eu peguei, mas era um site muito bom. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai clareando até o pleno dia. Justamente isso. Lembra quando eu falei para vocês sobre que quando nós chegarmos no céu, aqueles que conseguirem chegar lá, espero que nós consigamos, todos nós veremos a Deus, né? Só que em parcelas diferentes. Aqueles que serão mais santos verão a Deus com mais nitidez. Aqueles que não são tão santos não verão a Deus com tanta nitidez, digamos assim. É como se houvesse um véu na frente da pessoa. Então, aqueles que são santos de sétima morada verão de fato a Deus. Por isso que lá nas bem-aventuranças diz que os puros de coração verão a Deus. Então, nós precisamos buscar ser puros de coração para que nós possamos ver a Deus. E justamente cumprir o que diz em Provérbios 4,18. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai clareando até o pleno dia. Isso acontece conosco no progresso espiritual, e isso também acontece quando a gente for ver o próprio Deus, quando nós já estivermos na vida eterna. Eu coloquei um texto aqui, né? Ora, quem somente conhecesse a noite e apenas tivesse visto a luz da lua e das estrelas, ao ver surgir palidamente os primeiros brilhos da aurora, não poderia pensar que o sol do pleno dia fosse tão brilhante. Assim também, seguindo um curso comparável à luz da aurora, para o justo que persevera em seu caminho, chega o momento em que a caridade começa a operar nele, de um modo mais manifestamente excelente e intenso do que este supunha ser possível, mesmo levando em conta as possibilidades de crescimento próprio das virtudes e o auxílio da graça. O que acontece? Quando nós somos batizados, nós recebemos virtudes como hábito. E são 3, são virtudes teologais. A virtude da caridade, a virtude da esperança e a virtude da fé. E também recebemos a graça santificante. Quando nós pecamos, nós cometemos um pecado mortal, a caridade morre em nós. O que é a caridade? A caridade é o próprio Deus. Então, por isso que a amizade com Deus ela é cortada, né? E também nós perdemos a graça santificante, justamente que é aquela graça que vai fazer com que nós progredamos espiritualmente. Quanto mais graça santificante nós temos, mais santos nós somos. Quanto mais caridade nós temos, mais santos nós somos. E essa caridade não é a caridade filantropia, né? Essa caridade é o amor sobrenatural, é o próprio Deus. Então, são coisas bem diferentes. Bem mesmo. Tá. Igual, por exemplo, uma pessoa que está em pecado mortal, mesmo que ela doe todos os seus bens para os pobres e tudo mais, isso não vai fazer sentido algum para a vida espiritual dela. Porque ela está em pecado mortal, o que vai adiantar esse ato dela? Nada. Então, não adianta a gente querer servir na igreja e querer servir na igreja fazendo os nossos prazeres, porque talvez Deus até te use, né, para salvar alguma alma, tocar alguma pessoa, mas para você mesmo, se você estiver em pecado mortal, não vai ter importância alguma, porque você não vai estar crescendo espiritualmente, você não vai estar conseguindo buscar mais a santidade, e você vai estar em pecado mortal, em inimizade com Deus. Então, se você morrer assim, não vai pro céu. E eu tô falando muito disso, né? De que não vai pro céu, mas é assim mesmo, gente. O problema de hoje é porque as pessoas não estão fazendo isso, não estão falando que as pessoas vão pro inferno. Por isso que acontecem essas coisas que estão acontecendo hoje. Tá. Então, quanto mais nós temos caridade, mais seremos santos. E aí que vai cumprir aquela palavra de São Paulo, que ele vai dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quanto mais caridade tem dentro de mim, mais Deus mora em mim.
Então, o santo é aquele que, na sua humanidade, ele se deixou ser sobrenaturalizado por Deus. Então, por exemplo, a igreja tem muitas festas, muitas coisas da igreja. A igreja pegou dos pagãos e cristianizou, né? Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é de pegar aquilo que é mundano e cristianizá-lo, né? Enfim, mundano eu digo assim, por exemplo, a igreja pegou muitas coisas dos pagãos romanos, dos pagãos gregos, e transformou, né, as suas festas cristianizando elas em festas da igreja. Enfim, mas isso é meramente curiosidade. A gente não precisa dessas curiosidades, não, para buscar as virtudes. Mas, enfim, o que eu tava falando mesmo? Que eu já esqueci. Então, a igreja, ela faz isso, né? De cristianizar o mundo. Eu lembro até de uma menina que falou assim: a igreja tem a função de cristianizar o mundo. Por isso, nós não devemos mundanizar a igreja. E hoje o que as pessoas querem fazer é mundanizar a igreja. Ah, não, mas a ciência tá chata demais. Ah, não, mas isso tá chato demais. Ah, não, não sei o quê. Ah, não, blá, 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 né? E nós não podemos fazer isso. Não podemos mesmo. Porque essa é a missão da igreja. Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, a igreja será da mesma forma, né? Pelo menos em seus dogmas, em tudo, será da mesma forma. É por isso que ficar querendo renovar demais, isso tá errado, tá? Ah, não, mas uma hora a igreja, ela vai enxergar e vai abrir os braços para, por exemplo, homossexualismo, né? Vai permitir o casamento de homossexuais. Não vai. Não vai. Maria Eduarda, você não sabe? Não vai. Por que não vai? Porque vai contra aquilo que são os princípios da Igreja Católica. Então, se está contra os princípios da Igreja Católica, isso não vai acontecer. Tá? Enfim. Vamos passar adiante. E aí, então, nós falamos sobre as 7 colunas do desenvolvimento espiritual. E quais são essas 7 colunas do desenvolvimento espiritual que nós precisamos para nos esforçarmos, para buscar a santidade, buscarmos desenvolver de fato espiritualmente, buscar a união perfeita com Deus e tudo mais? Quais são essas colunas? Oração. Então, quem não tá rezando o rosário, quem não tá rezando nem o terço, ou aquela 1 hora por dia que eu falei pra vocês, então comece a rezar. Nós temos confissão. Se tem muito tempo que você não se confessa, tem que se confessar. Eucaristia, se possível todos os dias. Ir à missa, se possível todos os dias. Receber Jesus. Porque Jesus, o próprio Cristo, né? Ele nos dá sua força para que nós progridamos, para que nós continuemos a nos esforçarmos pela santidade, tá? E direção espiritual, nós, como quarta, né? Direção espiritual. Gente, quem não tem diretor espiritual, para arrumar um diretor espiritual, tá? E se você, não sei quem, conversa comigo, que a gente dá um jeito, tá? Quinto, retiro. A gente tem que fazer retiro. E não é só retiro, encontro de carnaval, não, tá? Encontro de jovens. Porque esses retiros que a gente faz de jovens e tudo, esses retiros são encontros. Por quê? Retiro é quando a gente faz retiro de silêncio, tá? Então é importante que você faça retiro de silêncio mesmo, tá bom? Ai, Maria Eduarda, mas tem pessoas, assim, eu sei que tem muitas pessoas que não vão concordar muito na comunidade Família Santa, né? Que é a comunidade que nós estamos. Mas isso é importante. Os próprios autores espirituais falam disso. Por que eles tem algumas pessoas que não concordam? Porque eles acham que que vai sair do carisma. Mas não vai sair do carisma, não, tá bom? E são só algumas pessoas. Aquelas pessoas que leem sobre autores espirituais vão concordar tranquilamente.
Mas algumas pessoas que não leem sobre os autores espirituais vão discordar achando que vai sair do carisma, mas não vai. Então, se um dia vocês sentirem um chamado mesmo de se consagrar à comunidade de família santa, pode ter certeza, assim, que se esse é um chamado de Deus para você, então vai na fé, tá? Mas não se esqueça que é necessário fazer retiros para que a gente possa progredir, para que a gente possa amar mais a Deus e servir de fato, né? Servir com todo esse amor e buscando de fato essa caridade, para que nas nossas ações não sejam nossas, mas sejam do Cristo. As ações, Cristo nos usando como instrumento em todo momento, vai fazer com que as nossas ações sejam frutuosas de fato, né? Então, quer ter boas ações? Busque a caridade, busque o próprio Cristo. Busque que as suas ações sejam todas feitas, né, inspiradas pelo próprio Cristo. E aí nós temos o servir, vocês que estão buscando servir a Deus, né? Então, é importante servir na igreja. E se vir um dia uma tentação, não tá sendo meu lugar, não sei o que, busque outro lugar, mas sirva. Tem que servir. Se você parar de servir, vai dar ruim. Vai dar muito ruim mesmo, tá? Muitas vezes a gente não se perde por conta do servir. Então, busquem servir. É importante, muito importante. Chega em mim, Maria Eduarda. Tô na formação ainda, mas eu quero fazer alguma coisa. Pode chegar mesmo e fala. Que a gente vai dar um jeito. Fala pro Guilherme, tá? E, como sétima coluna, Nossa Senhora, que na verdade deveria ser a primeira. Por isso que eu falei, vamos rezar o terço, vamos rezar o rosário, porque é pelas mãos de Nossa Senhora que nós vamos encontrar o Cristo. É pelas mãos de Nossa Senhora que ela vai nos formar. Nossa Senhora é a forma dele. Então é a forma dos santos. É aquela que deu forma aos santos. Não houve nenhum santo que não teve devoção a Nossa Senhora. Então nós devemos ter devoção a Nossa Senhora. Não precisa fazer consagração a Nossa Senhora com aquelas cadeias e tudo. Não precisa mesmo, tá? Só se vocês sentirem de fato um chamado mesmo de Deus para se consagrar. Porque assim, tem muitas pessoas que se consagraram e não vivem a sua consagração porque simplesmente não entenderam de fato o que é consagração ou porque simplesmente não tem responsabilidade para isso. Então, se você não entende mesmo o que de fato é uma consagração, se você não está disposto a tomar toda essa responsabilidade de ser um consagrado da Virgem Maria, não se consagre. Mas, se você rezar o rosário todos os dias, rezar o terço todos os dias meditado, ao menos, Nossa Senhora vai ficar muito mais feliz com você do que se você consagrasse e não cumprisse as regras do seu estado de vida como consagrado, tá? Então, tem essas 7 colunas. Falando novamente para vocês anotarem: oração, confissão, Eucaristia, direção espiritual, retiro, servir e Nossa Senhora. E aí, nós temos então a vida da graça e o organismo espiritual que eu já falei para vocês, né? Sobre o batismo, o que nós recebemos do batismo? As 3 virtudes teologais mais a graça santificante, né? Fé, esperança, caridade, mais a graça santificante. O que acontece quando nós pecamos mortalmente? A caridade morre e a graça santificante também. Ficando a fé e a esperança, que vão fazer um movimento na nossa alma de remorso. E aí, fazendo esse movimento na nossa alma, ela vai buscar com que a gente tenha uma contrição e assim se confessar e voltar à união, à amizade com Deus novamente, tá? Então, vamos lá. Nós vamos, então, falar sobre o tema como rezar. Então, nós falamos sobre o batismo, nós falamos sobre caridade, sobre as virtudes da caridade, da esperança e da fé. Falamos das faculdades superiores e inferiores e tudo mais. E aí nós falamos também da inteligência, que a inteligência vai buscar a verdade. Nós sabemos que a nossa inteligência ela é um reflexo da inteligência infinita de Deus. Então a nossa inteligência ela vai continuar, digamos que ansiosa, ela não vai conseguir se repousar enquanto ela não repousar na verdade, enquanto ela não repousar na inteligência infinita. Assim como Santo Agostinho diz,
que a nossa alma anda inquieta enquanto não repousar em Deus. Então, a nossa inteligência anda inquieta enquanto ela não repousar na verdade, tá? Então, vamos lá. Então, qual é a melhor forma de buscar as verdades? A melhor forma de buscar as verdades é na oração. Por que na oração? Porque na oração que eu vou ter o contato com Deus, é na oração que Deus vai me revelar as verdades que eu preciso, não só para progredir, mas para resolver as minhas situações cotidianas, da minha realidade, do meu estado de vida e tudo mais. Então, tá precisando buscar desenvolver a inteligência, a melhor forma de buscar desenvolver a inteligência é na oração. Antes de estudar, antes de fazer todas as outras coisas, a melhor forma de você desenvolver a sua inteligência é na oração. E os santos espirituais, né? Os santos espirituais, né? Os autores espirituais, eles dizem que a média de oração por dia deve ser por 1 hora. Então, quem não tá rezando, já separa 1 hora por dia e vai rezar. Reza seu terço meditado, reza o rosário. Ah, Maria, não deu tempo de terminar de rezar o rosário. Então, reza durante 45 minutos o rosário. E, gente, tem que ser tipo assim, não pode ser durante o seu dia a dia. Você tem que parar e rezar mesmo, tá? 45 minutos rezando o rosário. Deu os 45 minutos, fica 15 minutos lendo a Bíblia. Tá? E aí, depois disso, vocês vão terminar de rezar o rosário no seu dia a dia, normal mesmo, tá? Eu só preciso ver aqui qual é a ordem certinha dos evangelhos que nós precisamos ler, tá? É importante que a gente faça a leitura dos evangelhos. E a leitura diária, ela vai estar na Santa Missa, então se vocês se optarem por ir à missa todos os dias, então vocês já vão ter a leitura diária ali. Mas, além disso, é importante que vocês leiam os evangelhos mesmo. Porque a verdade está nos evangelhos, a verdade é o Cristo. Então, nós precisamos ler cada vez mais sobre o Cristo, tá? Deixa eu só achar aqui onde que é o lugar que fala qual é o segmento que nós precisamos para ler os evangelhos. Só um momento. Tá, perfeito. Achei aqui. Não é em site, tá bom? É nas anotações que eu tenho. Então, a melhor forma de você começar a ler os evangelhos é nessa ordem. Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Mateus e Evangelho de São João, como último, tá bom? Então, tá rezando? Reza, e depois para meditação, para você buscar matéria de meditação, depois de rezar 45 minutos o rosário. É claro que tem pessoas que em 45 minutos não vai dar conta de rezar o rosário, é assim mesmo. Eu já demorei 45 minutos para rezar um terço, tá? Então, não se preocupem com essa questão do tempo. É Cristo que vai guiar a oração de vocês. Tá demorando demais, Maria Eduarda. Louva a Cristo, louva a Deus. É Cristo que tá conduzindo a oração de vocês. Tá demorando, não importa. Ah, eu achei ruim, não importa. O que importa é que você rezou, o que importa é que Cristo está agindo em você. Independente se demorou demais, se não demorou demais, independente disso, tá bom? 45 minutos rezando, 15 minutos lendo o Evangelho. Então, começa com São Marcos, depois São Lucas, depois São Mateus e depois São João, tá? Não precisa ler os 4 evangelhos no dia, não tô falando isso não. É para vocês, na hora de meditar, que você for ler o evangelho, você vai ficar esses 15 minutos lendo o evangelho de São João. Terminou o evangelho todo de São João, você vai ficar alguns dias lendo rolando minha língua. Lendo o evangelho de São Marcos. Quando depois de vários dias que você estiver lendo o Evangelho de São Marcos, quando você terminar o Evangelho de São Marcos, aí você vai para o Evangelho de São Lucas. Ficou vários dias meditando o Evangelho de São Lucas, terminou o Evangelho de São Lucas, vai para o Evangelho de São Mateus. Ficou vários dias, pode ser meses, gente, não tem jeito, não tem importância, mas que você reze todos os dias. Meditou, leu todo o Evangelho de São Mateus, vai para o Evangelho de São João, tá? Ótimo. Então, não tem segredo. Como eu rezo? Rezando. Não tem segredo. Não tem segredo mesmo. Você já sabe o motivo de rezar. Você já sabe como você deve ir para a oração. De preferência de joelhos.
Por que de joelhos? Porque de joelhos nós mostramos, de fato, a posição de adoração mesmo, sabe? A Deus. Então, a nossa posição corporal manda muito. E manda muito mesmo. Imagina só, for rezar deitado. Não vai rezar. Vai rezar sentado? Não vai rezar. Tá? Então, vai ter um momento na vida espiritual que a pessoa vai ter que rezar sentada, porque rezar de joelhos vai estar atrapalhando ela. Mas isso é, tipo, lá na frente. Tipo, lá na frente mesmo. Tipo, lá na frente. Então, eu acho que ninguém tá ali numa quarta morada pra frente, né? Na formação. Não sei, vai que sim, né? Mas nós que estamos como principiantes, a gente tem que rezar de joelhos mesmo, mostrando a nossa adoração a Deus, tá? E aí, então, nós vamos para a mortificação e para a penitência. Nós falamos que a mortificação e a penitência, elas são sacrifícios. O que diferencia elas é a sua finalidade. Então, a penitência tem como finalidade a purificação das faltas passadas, né? As faltas que nós já cometemos. Por isso que quando nós vamos para a confissão e depois da confissão o padre nos dá uma penitência, por esse motivo, para nos purificar das faltas passadas. Tá bom? E a mortificação, ela é para nos prevenir das faltas presentes e futuras, para nos premunir das faltas presentes e das faltas futuras. Então, o que diferencia elas são só a sua finalidade. E aí, aqui no Tanqueray, que quem tem o Tanqueray pode olhar, na página 397 já começa a mortificação. A penitência começa na página, deixa eu ver. Prática da penitência, não, cadê? Aqui. A penitência começa na página 373 e a mortificação na página 397, tá? Na prática da mortificação, eu acho interessante porque ele vai explicar aqui práticas de mortificação das faculdades superiores, das paixões, dos sentidos interiores, dos sentidos exteriores. Então, é muito interessante isso. Então, quem quiser estudar mais, pode estudar mais, tá? E aí ele vai falar da necessidade para a salvação e a necessidade para a perfeição. Enfim, Tanqueray é muito bom. Então, estudem Tanqueray, tá? E aí, nós vamos para o que é a santidade. O que é a santidade, né? A santidade é essa união perfeita com Deus. Aqueles que são santos, eles se uniram de alguma forma com Deus, mesmo que seja nas moradas um pouco mais baixas, digamos assim, quarta morada, né? Nós já podemos considerar um santo a partir da quarta morada, tá? Só que os santos supremos lá em cima, né? São os de sétima morada. Hoje tem se canonizado muitas pessoas de quarta morada. Por quê? Porque nós não estamos tendo santos de sétima morada. As pessoas não estão progredindo. As pessoas não estão buscando esse progresso espiritual. Então tá difícil mesmo, né? E nós precisamos buscar esse progresso espiritual para que a gente um dia chegue na sétima morada. Porque Deus não nos criou para sermos miseráveis. Ele não nos criou para as baixas moradas, primeira, segunda e terceira morada. Deus nos criou para as altas moradas. Deus nos criou para sermos unidos perfeitamente com Ele. Deus nos criou para a sétima morada. Então, tenha isso convicto em você mesmo, no seu coração. Deus te criou para a sétima morada e é para lá que nós devemos ir. Mesmo com as nossas misérias. Gente, a gente tem miséria demais e é assim mesmo. É para a gente aprender a ser mais humilde as nossas misérias. Para mostrar que a gente não é essa Coca-Cola toda, não. Essa Coca-Cola tem Fanta. Então, nós precisamos buscar de fato a Deus. Tá bom? E buscar não só a salvação, mas buscarmos a perfeição em Deus.
E isso é muito importante mesmo em nós. Porque imagina só, se eu não busco a perfeição, se eu não busco me ordenar, me educar, porque essa ordenação das nossas paixões é uma educação. O problema é que nós fomos educados para viver muito no sensível, no ai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a preguiça, eu quero isso, né? E a gente consegue tudo que a gente quer. Nós somos criados muito para viver no sensível. E nós precisamos nos educar, nos reeducar. E é doloroso? Lógico que é doloroso. Quem quer sacrifício? Né? Quem que quer não ter aquilo que quer? Né? Então, é doloroso mesmo e a gente precisa buscar. É esse caminho que vai nos levar para a santidade. E a gente precisa ter gravado no nosso coração. São nas primeiras moradas que isso vai acontecer, esse esforço todo, essa dor toda. Nós temos uma infinidade de moradas para perseguir, para conquistar, amando a Deus, confiando em Deus, nos abandonando cada vez mais em Deus. Tá? E aí nós temos Maria como projeto de salvação. Maria, ela realmente foi esse caminho que Jesus utilizou para vir até nós. E é por meio de Nossa Senhora que nós devemos chegar até Jesus. A Virgem Maria é essa comediadora, digamos assim, entre o céu e nós, entre nós e o céu. Então, não é comediadora, né? Ela é a mediadora, né? Ela é a mediadora. Então, nós devemos sempre pedir socorro para a Virgem Maria. É ela que vai nos formar, de fato. Eu estava lendo um livro, deixa eu só pegar ele aqui. Eu não sei se é nesse livro mesmo que vai falar da importância da Virgem Maria. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma pausa aqui, senão vai ficar... Enfim, eu não achei o que eu queria achar, mas eu achei uma parte muito boa. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Zélia Guerin, a mãe de Santa Teresinha. Ela fazia assim, ela ensinava às filhas uma jaculatória muito bonitinha. É uma fórmula de oferecimento, né? Ela ensinava às filhas para que elas rezassem. E aí ela falava assim, para que elas rezassem. Meu Deus, dou-vos o meu coração. Tomai-o, eu vos peço, a fim de que nenhuma criatura o possua, a não ser vós, meu bom Jesus. Olha que lindo. E olha que lindo o que Santa Célia fazia com as filhas dela, para educar as filhas dela. Né? Ela pedia para que as filhas dela fizessem um exame de consciência e ela pedia para que... Não, pera, tô me confundindo. Ela falava assim para as filhas, né? Para uma das filhas. Quando as outras irmãs queriam tomar o brinquedo ou tomar alguma coisa que estava com essa filha dela, com uma das filhas dela, ela falava assim: minha filha, dá-lhes, minha filha, é uma pérola para a tua coroa. Ou seja, o que ela queria dizer aqui? Se aquela criança, e era uma criança, né? Ela falava para a criança: olha, se seus irmãos estão querendo brigar com você, no sentido de tomar o teu brinquedo, dá o teu brinquedo. Essa pérola, esse sacrifício é mais uma pérola para a tua coroa, ou seja, a coroa que nós receberemos quando chegarmos no céu, a coroa da união com Deus, do quanto nós fomos unidas com Deus, né? Quanto mais santos nós formos nessa terra, nós teremos uma coroa mais brilhante no céu, né? Então ela falava, esse sacrifício é como uma pérola. E aí, quando as crianças ouviam isso, elas ficavam felizes em dar o brinquedo que elas estavam brincando, em fazer aquele sacrifício. Elas ficavam felizes. E aí, eu pergunto, né, para vocês, como nós vamos conseguir educar os nossos amigos, educar até os filhos para quem tem vocação matrimonial,
se nós não educarmos a nós mesmos? Quem que pensaria nisto fazer para as filhas? Quem faria isto, né? Olha, Santa Zélia era tão santa, estava lendo ontem, né? Ela queria entrar para o convento. E aí me parece que por conta de questões de saúde não aceitaram ela no convento. E aí ela falou assim: Senhor, já que eu não sou digna de ser a tua esposa, então dá-me muitos filhos. E aí um dia ela estava passando por uma ponte, dá-me filhos para o céu, uma coisa assim, né? Dá-me filhos para o céu, que eu possa criá-los para o céu. E ela estava passando por uma ponte. E aí ela sentiu a presença de um homem caminhando, né, assim, perto dela. E aí ela ouviu como uma voz interior mesmo dizendo: é este que preparei para ti. E aí quem era ele? Ele era São Luís, pai de Santa Teresinha. Depois de um tempo, Santa Zélia e São Luís se casaram. É muito bonito. E fala, né, o que aconteceu para eles se casarem e tal. Mas é muito bonito, pensa só. Pensa você escutar essa voz interior. É este que preparei para ti. E não só nisto, em várias outras coisas, né? Dizem, estava vendo a história de Santa Zélia, diz que a mãe de Santa Zélia era muito rude, foi muito ruim. Dizem que a juventude de Santa Zélia foi muito complicada por conta dessa mãe dela. E, enfim, né? Olha só, se alguma de vocês sofrerem algo parecido, né? Leiam sobre Santa Zélia, peça intercessão de Santa Zélia, né? É muito, muito bonita a história de Santa Zélia nesse sentido. E olha só, ela sofreu tanto com a mãe, foi uma mãe excepcional. Então, quando nós estamos em Deus, aquilo que nós, digamos que não nos foi passado, né? Santa Zélia não possui o amor da mãe dela, mas por Deus, isso foi suprido. E Santa Zélia ensinou as filhas dela, foi santa, e as filhas também foram santas, né? Então, isso a gente só consegue em Deus. Então, vamos fugir desse psicologismo moderno que diz pra gente que a gente não dá aquilo que a gente não recebeu. Se a gente estiver com Cristo, a gente vai dar aquilo que a gente não recebeu. Por quê? Porque as nossas atitudes vão ser inspiradas pelo próprio Cristo. Então, eu preciso amar as pessoas assim como Cristo amou elas. E outra coisa, tem uma coisa que é muito importante nessa questão da oração. O nosso amor por Jesus, o nosso amor por Deus, não é nada. Não vai nos levar a lugar algum. Por quê? Porque nós precisamos amar a Deus com o próprio amor de Deus. Deus vai amar a Ele mesmo em nós. E só assim a gente vai conseguir buscar a santidade. Só assim. E só assim que a gente vai conseguir confiar em Deus. Só dessa forma. Cumprindo novamente aquela mesma frase de São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É dessa forma. Tá? E como alcançar a santidade na prática? Eu já havia falado para vocês, né? Dessa forma, né? Então nós precisamos rezar. E lembre-se de uma coisa, né? Lembre-se bastante disso. Mais do que escutar ou ler sobre a vida dos santos, nós precisamos praticar. E o que é essa prática? É rezar. Existem coisas dos santos que nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque tem santos, né, que fazem algum tipo de coisa e estão lá na 7ª morada. E a gente não tá nem na pontinha da 4ª morada. Então, nos é dificultoso, a gente não consegue mesmo, né? Igual São Padre Pio que lutava com os demônios, Santo Antão que lutava literalmente com os demônios. A gente vai conseguir fazer isso? Lógico que não, a gente não tem caridade suficiente. A gente não tem graça santificante suficiente para fazer isso. Mas então, o que cabe a nós fazermos agora? Rezar. São as nossas orações. É rezando que Cristo vai, digamos que, vir até nós e vai nos modificando. E nós vamos nos tornando assim com Cristo. Nós vamos nos tornando um com Cristo. A imagem do matrimônio, do casamento,
é uma imagem muito bonita porque ela remete à vida espiritual. Por quê? Porque no casamento vai refletir essa união perfeita com Deus. Então, é um que se entrega ao outro inteiramente. E é isso que nós precisamos fazer também com Cristo. Nós precisamos nos entregar inteiramente. Ele já se entregou inteiramente por nós. E a gente precisa, então, se entregar inteiramente por Ele. E aí, nós nos tornamos um. E é essa a nossa finalidade enquanto ser humano, se tornar um com o próprio Deus. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida sobre as formações, pode me mandar mensagem, tá bom? Eu vou editar esse vídeo agora e eu não sei que horas que vai ir pro YouTube ou pro Google Sala de Aula, mas depois que vocês assistirem, teve dúvida, me manda mensagem. Não tem diretora espiritual? Me manda mensagem, tá? Eu acho que é isto, tá bom? Um beijo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.